Bem-vindos ao canal do Trouxa. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma das conclusões mais importantes que eu cheguei desde que eu comecei a estudar filosofia. Eu tenho percebido o seguinte, que a minha linha de pensamento, quando eu estava escrevendo o livro lá, o Manual do Trouxa, em algumas reflexões, elas estavam direcionando a minha visão de mundo para o seguinte: no final das contas, aquelas questões de qual que é o sentido da vida, qual que é a natureza humana, qual que é a melhor maneira da gente encontrar um propósito, qual que é a maneira correta ou incorreta de viver, o que é bem e mal. Tudo isso, essas perguntas que a filosofia se propõe a responder, se resume ao seguinte: nós somos meros escravos biológicos. Então, é muito interessante que, assim, eu fiquei pensando, a gente tem a mania de colocar um juízo de valor nas coisas, ou seja, a gente coloca as coisas num grau de importância, como se algo fosse mais importante, menos importante, melhor ou pior. No final das contas, o grande problema da humanidade nessas questões aí de propósito, sentido da vida, de tristeza, felicidade, bem e mal, é que a gente tem a capacidade de interpretar fenômenos. Na nossa cabeça a gente tem a racionalidade, que é o que nos diferencia dos outros seres vivos, é a nossa capacidade de interpretar um fenômeno biológico, um fenômeno natural, e atribuir um valor a esse fenômeno. Então, se você parar para pensar, o que a gente chama de amor é uma imposição biológica para a reprodução da espécie. O que a gente chama de tristeza e felicidade são liberações, é a liberação de hormônios na nossa corrente sanguínea que vão nos dar uma sensação de prazer ou uma sensação de dor. Para quê? Para facilitar a nossa existência, para perpetuar a nossa existência enquanto espécie. Então, pode ser que foi um deus ou deuses que tenham colocado isso na gente, ou pode ser simplesmente a maneira que a natureza nos programou. E quando eu falo nos programou, não no sentido de ter uma consciência ali, mas é a maneira que nossa espécie se adaptou, que pode ser através da evolução, ou simplesmente uma parte essencial da nossa espécie, do mesmo jeito que alguns animais voam, outros estão ali no mar, outros botam ovos, é uma característica biológica da nossa espécie, entendeu? Pode ser que eu esteja errado? Claro que sim, é a conclusão que eu cheguei hoje, nesse instante da minha vida, depois dos estudos que eu tenho feito, das reflexões que eu tenho feito, no final das contas, nós somos meros escravos biológicos, só isso. O que eu posso me propor a fazer aqui? Eu já tenho feito isso, e com a ajuda de vocês, inclusive, a gente tentar hackear essas necessidades biológicas para que a nossa permanência aqui, dentro da existência, seja uma experiência maravilhosa, porque a felicidade ela jamais vai ser algo constante. Por quê? Se você ficar o tempo todo feliz, uma hora o seu cérebro vai se adaptar com aquilo, aquela felicidade se transforma em tédio. Então, olha que coisa louca. Tudo que vários filósofos aí da antiguidade, os modernos, os contemporâneos, eles ficaram naqueles debates, assim, que às vezes tem debate na filosofia que dura anos, alguns estão abertos ainda, Mas é tudo uma interpretação de um sujeito desses fenômenos biológicos aí. Pode ser que a minha seja apenas mais uma aí que vai entrar na lista, Mas olha que interessante, o que a gente chama de Deus ou deuses, às vezes é a nossa necessidade de encontrar uma resposta para explicar por que a gente sofre tanto, porque existe tanto sofrimento na existência. Você vai pegar uma linha aí de pensamentos filosóficos, os nihilistas, por exemplo, Você pode pegar uma parte do Nietzsche, uma parte de Schopenhauer, vários filósofos aí que eles pensavam que a vida é só tristeza, A existência é sofrimento. Mas não dá para a existência ser só sofrimento, porque o sofrimento é simplesmente um mecanismo para impulsionar a ação. Outros aí vão ter uma visão um pouco mais otimista das coisas, Eles falam assim que o sentido da vida é busca de felicidade, O Aristóteles tinha um pouco disso. Porém, busca de felicidade é uma coisa vazia, porque a felicidade é um estágio momentâneo do momento que você atingiu um objetivo. É um mecanismo de recompensa do nosso cérebro. De novo, estamos aí no lance do escravo biológico,
Ou seja, não dá para você resumir a vida a felicidade ou tristeza. São polos aí, né? Então, a tristeza é um mecanismo para você se mover e agir. A tristeza e o tédio, né? Nesse ponto eu concordo com Schopenhauer, do pêndulo ali, né? Dor excruciante, que é o máximo de sofrimento que você aguenta ali, ou que você não aguenta, você está no seu limite. Tédio, que é quando assim, aquela sensação de incômodo que você precisa agir. E a felicidade está ali no meio, entre esses dois polos, né? Agora, sempre que você estiver sentindo alguma coisa, lembre-se que você tem a capacidade de interpretar aquele sentimento. Outros seres vivos, eles simplesmente reagem àquele impulso sem ao menos interpretá-los. Ou seja, um ser vivo sente dor, ele vai parar o que ele está fazendo ou vai se mover. Um ser vivo sente prazer, ele vai ser estimulado a repetir aquele comportamento, né? Então, nossa inclinação a criar mitos, a criar religiões, a buscar uma explicação metafísica, né, transcendental, nossa existência se resume a isso. É uma necessidade que a gente tem de ter uma resposta para questões que às vezes são mais simples do que parecem. Muitas das coisas que a gente sofre, que a gente não entende, que fica ali na nossa cabeça, são reflexos de uma imposição biológica que existe para perpetuar nossa existência como espécie. Nossa necessidade de colocar definições no que é o amor, por exemplo, vários filósofos falando aí, né, tem algumas definições bem bonitas, outras ridículas, né? Mas é basicamente interpretação de um fenômeno biológico, o impulso que nós temos. Quem chegou mais perto aí dessa dedução é o Schopenhauer, né? Mas tem um pouquinho de juízo de valor ali, que ele fala que o amor é uma armadilha, né, para a gente se reproduzir, tá? E depois chega um ponto que ele fala que o amor é simplesmente a vontade de fazer um bebê. Eu acho sensacional essa definição. Mas são fenômenos biológicos e a gente passa a interpretar esses fenômenos, tá? Eu vou fazer um vídeo, ó, que é basicamente sobre sujeito e objeto. Eu vou ver se eu gravo amanhã, né? Ou depois, ainda essa semana. Mas basicamente, gente, ó, pensem o seguinte: indivíduos interpretam a realidade de maneira distinta. A gente tem a capacidade de colocar um juízo de valor, ou seja, fazer uma interpretação que dê um grau de importância naquilo. Muitas das coisas que a gente coloca a juízo de valor acaba sendo uma interpretação pessoal. E aí o problema é quando a gente pega uma interpretação de um sujeito e coloca como sendo uma verdade inquestionável, como se ele tivesse descoberto algo. Às vezes esse sujeito ele não descobriu, ele simplesmente criou um critério, um juízo de valor. E aí a gente tem várias brigas aí, vários conflitos, né? Quando eu pego a visão de um filósofo e imponho como uma verdade absoluta, irrefutável. Não, o que eu estou falando agora pode ser refutado amanhã, talvez eu esteja errado. A gente tem que ter essa humildade aí, porque a gente está sempre adquirindo conhecimento, tá? Isso que eu estou falando para vocês foi uma reflexão a priori com algumas coisas ali que eu descobri, né, a posteriori, quer dizer, antes da experiência, depois da experiência, mas os nossos 5 sentidos eles podem nos enganar. Nossa racionalidade às vezes pode nos levar a uma conclusão equivocada, tudo bem, tá? Então, comentem aí o que vocês pensam disso, mas a conclusão que eu chego, qual que é a natureza humana? Ela é amoral, ela não é nem boa nem mal. Bom e mal são criações, conceitos humanos para colocar juízo de valor ali. Então, a natureza humana é simplesmente a natureza de qualquer outro ser vivo. A gente existe para se esforçar para perpetuar a nossa existência. Então a gente existe para continuar existindo como espécie, não tem nenhum juízo de valor ali, é simplesmente algo descritivo que eu estou fazendo aqui, né? Então, assim, a maneira que a gente existe vai caber a cada pessoa ali buscar seus motivos aí, né? O que vai potencializar a sua existência no sentido de fazer essa experiência ser maravilhosa para você. Mas a nossa natureza é simplesmente buscar os melhores recursos escassos enquanto a gente está vivo. É só isso, né? A maneira com que a gente vai fazer isso ao viver em sociedade pode ser ética ou antiética. Eu já falei disso em outros vídeos, tá bom? Então, ó, pensa aí em tudo que você fica quebrando a cabeça tentando colocar um sentido. Ah, por que eu amo? Por que eu odeio? Por que fulano gosta de mim? Por que fulano não gosta de mim? Por que eu sinto vergonha? Eu já fiz um vídeo sobre vergonha também que tem a ver com aprovação social. Se você gosta desse tipo de assunto, tem alguns capítulos do meu livro que vão abordar isso, tá?
Eu não esqueci, gente, o livro está em fase de revisão, eu estou tendo extremo cuidado com isso, tá? Eu e a revisora, no caso, né? Para fazer um material de alta qualidade para vocês, que é um mínimo, né? Você vai lançar algum produto, ele tem que ter uma boa qualidade, né? Tá bom? Então, por esse vídeo é só. Eu cheguei à conclusão que nós não passamos de escravos biológicos, escravos da imposição que a natureza colocou na gente aí. Se eu tiver errado, você me refuta, eu vou ficar muito grato que você vai estar me corrigindo aí. Se eu tiver correto, eu quero que a gente continue esse raciocínio aí. O que esse tipo de conhecimento pode levar a gente a deduzir, tá bom? Beijo do trouxa. Links de apoia-se. Quer me ajudar? Vaquinha do livro, até uma vaquinha que precisa ajudar no livro também, tá? Até mais.